é que se deu essa movimentação toda até você se encontrar na comunicação? Não é muito difícil de entender naquele começo. Na verdade, bom, primeiro eu fiz direito, fui fazer pós-graduação em direito, quero deixar isso claro. Fiz um ano, eram dois, o regime velho, eram 2 anos, o regime antigo, não velho, né? Fala regime antigo. Eu fiz um só, fiz na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, fui aluno do professor Buzardi, fui aluno do professor Miguel Reale. Ambos, o professor Buzardi, em termos de processo civil, nota 1000, o Reale, em termos de filosofia, embora eu não concorde, nunca tenha concordado com as posturas dele, mas você vê que ele entende muito e eu não tinha a ousadia de perguntar alguma coisa, porque você vira um grão de areia perto do conhecimento dele. Bom, muito bem, terminado. Também fui advogar, e fui ser advogada em Osasco e tal. E terminado esse um ano eu larguei. Eu gostava, sempre gostei muito de letras, né? Sempre gostei muito de linguagem e tal. E o escritório de advocacia, eu encerrei as atividades desse escritório, que era na rua Antônio Agu, porque nós tínhamos, eu estava começando, né? Nós tínhamos um cliente que pagava mensalmente fixo, que era com que a gente mantinha a secretária e o telefone e tal. Aí um dia o serviço que ele dava pra gente era assim, o caminhão dele batia, ele tinha um transportador. O caminhão batia no outro caminhão, não sei o que, tal, tudo bem, fazíamos. Aí um dia ele chegou pra mim e disse assim, olha, eu tenho uma casa em tal lugar e a pessoa não sai, não sei o quê. Eu queria tirar a pessoa de lá, não sei o que, o casal, a família e tal. Eu falei, tá bom, manda aqui, vamos ver. Tô pensando que vem uma coisa, né? Aí vem chamo, né? Sempre é melhor o diálogo. Chama a pessoa, vem um senhor, pobre, 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 tirou o chapéu na entrada do escritório, tirou o chapéu, falou assim, senhora dona doutora. Aí ele começou, porque eu não posso pagar, não sei o que. Eu falei, não, não, tudo bem. Pus a mão no bolso, dei o dinheiro para ele. Falei pro cliente que eu não trabalharia mais para ele. Que eu não ia fazer aquele processo. Aí ele disse assim, mas se você não vai fazer esse processo, eu não quero mais que você, não quero mais os seus préstimos, que você faz o que você quer. Você tá certo. Então passe bem, muito obrigado. Aí eu comecei a fechar o escritório. Eu vi que não dava. Eu não seria uma boa advogada, eu não consegui ser uma boa advogada. Na verdade, eu queria ser juíza do trabalho. Mas naquele tempo, uma mulher separada do marido, porque eu já era desquitada, não sei, não podia nem prestar o concurso. Tinha Então, o tabu, né? então aí eu vim para letras, porque na verdade eu sempre quis fazer letras. Eu vim para letras em 1968, ah, na Maria Antônia. Em 1969 eu fiz a matrícula, mas eu já estava afastada, né? Porque não só eu, como a minha geração, parte da minha geração se afastou, foi fazer política e tal. Bom, aí passou, tudo aconteceu. Aí em 1971 eu prestei para educação, entrei, fui lá um dia, não gostei. Aí eu fui correndo em letras, naquele tempo era fichinha, né? Não tinha essa maldição de computador, era fichinha encebada. Aí o rapaz disse assim, não, não, tudo bem, é o último ano que você tem direito, não sei o quê. Aí ele foi ver minha matrícula, eu estava matriculada em português e chinês. Eu falei, mas eu nunca fiz exame para chinês. Não, mas você está aqui, mas eu não sou de chinês, não tem nada com isso, como é que eu ia fazer chinês, né? Eu falei, você tira isso daí, pelo amor de Deus. Na verdade é que não tinha aluno, entendeu? Então, se não Eles aparecia, seu estavam nome adequados. estava lá, vamos preencher, né? Mas eles tiraram o chinês e eu fiz português, fiz linguística. Português e linguística, não fiz língua, porque também seria uma ousadia se ele me desse alguma outra língua, né? Mas foi maravilhoso. Aí eu E, fiz o mestrado pegando, porque eu sempre trabalhei com análise do discurso da língua uhum. francesa. Pegando o educação e linguagem, fazendo análise dos discursos dos vestibulandos. Isso foi mestrado. Depois o doutorado foi em literatura angolana.
Mas já na ECA, como eu disse para você, tudo isso tem a ver com a minha docência na ECA e tal. Por quê? Porque naquele momento a ECA era formada de professores que tinham diferentes formações. História, que é o caso do Virgílio, História, é o caso da Meire, Antropologia, é o caso da Solange, Sociologia, é o caso da Imaculata, enfim, acho que a Lurdinha veio de Letras também. Enfim, eu não sei, devo estar esquecendo alguém, eu lamento profundamente, mas esse grupo inicial tinha certeza de que aquilo tinha que se juntar, tanto que nós demos curso juntos, foi uma experiência maravilhosa na ECA, Essa visão multidisciplinar. nós demos juntos antropologia, Marco Antônio Guerra, que era de artes, antropologia e artes. Enfim, a Elza Pacheco, de psicologia. Enfim, um grupo de professores, nós demos curso juntos no primeiro ano. Foi muito bacana para os alunos, inclusive. E a gente então sabia, quer dizer, a gente sabia, não porque tinha produção, não, mas que o campo da comunicação era aquilo, quer dizer, era uma coisa, o campo da comunicação não era matemática, não era português, não era história. O campo da comunicação era exatamente essa troca entre as ciências, uma maneira de ler a realidade a partir dessa troca de ciências, desse intercâmbio entre as ciências, e não a partir de uma delas apenas. Isso a gente tinha, aí nós fomos construindo coisas, fazendo coisas, falando. Depois desse campo da comunicação, aí nós resolvemos fazer relação com o mercado. Por que que diziam que o que a gente ensinava não valia? Só valia o que ensinavam os técnicos. Eu continuo sendo contra qualquer curso que tenha predominância técnica. Pode ter a tecnologia, mas predominância não. Tem que juntar as duas coisas. Aí nós fizemos um seminário, chamamos o pessoal do mercado meio que deu razão para a gente naquele momento. Continuamos a nossa luta e eu finalmente consegui mais tarde abrir o curso de gestão, que é exatamente a ponte da relação da teoria com o mercado. E o curso de gestão foi um sucesso absoluto. Por sinal, falando desse curso que existe ainda hoje, né, um curso bastante procurado, que é o curso de especialização em gestão da comunicação. Né? Agora ele está mudando para a gestão de comunicação, de educomunicação, etc. Ou seja, aquele curso que nós tivemos até 2 anos atrás, eu acho, ele meio que está na última turma, qualquer coisa assim. Agora, ele formou muitos, né, especialistas dentro Nossa, dessa... E foi um curso também inovador, né? Porque assim, pela completamente primeira vez inovador. se falava em gestão da comunicação, gestão para a comunicação. Nós falávamos em gestão dos processos comunicacionais, depois acabou. Mas está bem, mais tarde resolveram diminuir o nome. Mas o gestão de processos comunicacionais, que é exatamente essa proposta, quer dizer, qual a vinculação entre a teoria as teorias da comunicação, essa visão teórica da comunicação, com aquilo que o mercado está fazendo. Então, o aluno entrava, o aluno desenvolvia projeto, etc. Muito interessante, muito interessante. Tivemos muito sucesso, muito prestígio. Agora, tem uma outra coisa bastante interessante, que é sobre literatura angolana. Né? Também uma área em que se falava muito pouco dentro da universidade, né? Que seria não se falava, né? Não se falava, né? Sobre a cultura Você tinha naquele momento o professor Mourão, que é um herói, né? Eu queria deixar isso registrado, na defesa de Angola, e não só da literatura, mas de Angola de maneira geral. Aliás, o professor Serrano, que é angolano e era bem mais jovem do que o professor Mourão, claro. E em letras tinha a professora Aparecida Santilli e o professor Benjamin Abdala. Eu queria destacar esses nomes, sobretudo em letras eram esses dois e mais ninguém. E eu consegui fazer então o meu doutorado com o professor Benjamin. Por que que eu era apaixonada por Angola? É muito fácil de entender. Quer dizer, nós todos que éramos engajados politicamente acompanhávamos a luta do Agostinho Neto.